Hoje o nosso tema vai ser outorga de água com volume reduzido. Gente, por que isso acontece? E o que você deve fazer quando isso acontecer, tá? Isso para não ter infração. Então hoje eu quero conversar com você, meu querido produtor, meu querido consultor, de um jeito bem objetivo, sobre essa situação que a gente acha que é muito atípica e não é. Ela acontece muito mais do que você pensa, é muito mais comum do que a gente pensa. Às vezes você entra com um pedido de outorga ou renovação de uma outorga com um determinado volume autorizado, aí vem aquela outorga menor do que o volume que você solicitou. E nesse momento é muito comum, tanto eu como consultora, quanto você, meu querido produtor, você reclamar, falar, meu Deus, que é isso? Eu pedi X, veio menos. E a grande maioria das vezes, isso não é uma punição, isso não é uma perseguição. E nem é um erro do órgão, o órgão errou na minha outorga, não. Isso na legislação é chamada de gestão do recurso hídrico. E ela tem uma base, uma referência, ela leva em consideração a disponibilidade de prioridades, tem uns critérios técnicos e tem aquele risco de escassez que precisa ser combatido. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para te explicar algumas questões. Primeiro, a lógica por trás de uma outorga. Anotei aqui. Segundo, por que o volume pode ser reduzido? Terceiro, o que muda quando a água fica mais disputada? Quarto, o que fazer quando a outorga vem menor? Quinto, como ajustar o projeto de manejar a documentação para aumentar uma vazão que tenha sido diminuída? E sexto, que é o mais importante, o que você jamais deve fazer para não virar infração. E a ideia aqui é muito simples, gente. A ideia é que você saia desse vídeo entendendo a lógica da outorga, com um plano de ação razoavelmente prático para você lidar com o volume reduzido da outorga que você recebeu, sem perder produtividade, sem deixar teu cliente na mão e sem assumir risco desnecessário. Anotei tudo, vocês vão perceber que eu vou ficar olhando para cá. Primeiro, o que é a outorga e também o que ela não é, né? Então eu vou dizer que a gente vai começar do começo. A outorga, gente, ela é um documento, mas ela é um direito de uso do recurso hídrico. Ela é um instrumento de controle e de gestão. Ela existe, gente, para garantir duas coisas. Anota. De um lado, segurança jurídica para quem usa a água, para o teu cliente. Do outro, ela garante o controle quantitativo e qualitativo do uso. Ela preserva o interesse público e o uso múltiplo. É para esses dois. Mas, meu querido e minha querida, a outorga não é direito automático. Ela não é direito ao volume que você pediu, pronto, acabou. Outorga é autorizada e condicionada. Ah, Poliana, o que é condicionada? Vamos por partes. A disponibilidade hídrica, a prioridade de usos definidos naquele plano de bacia, regras internas do órgão, do sistema, enquadramento do corpo hídrico, condições de racionamento, isso é muito comum no Centro-Sul. Ou seja, o órgão não tem a obrigação de te dar exatamente o que você solicitou. O órgão ele tem a obrigação de autorizar o que for tecnicamente possível, sem comprometer a bacia e sem violar nenhum critério de uso múltiplo. Dos outros também tem direito, não é só você. E isso é duro de ouvir, mas é necessário a gente entender, meu querido, com muito carinho eu digo isso para você. A água, ela é um recurso público e a outorga é um ato administrativo, claro, que concede o seu direito de uso. Ele não transfere a propriedade da água para você. Então, quando o volume vem menor, o raciocínio correto é, meu Deus, qual foi o limite técnico, qual foi a lógica que fez o órgão gestor de recursos hídricos aplicar esse volume, chegar nesse volume. Isso vai mudar completamente a forma como você vai responder a essa situação. E é isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Entendido o que é outorga, a gente vai para o segundo ponto, que é por que o volume pode vir menor. Quais são as causas reais, Poliana? Mas o que acontece, Poliana? Vamos lá, meu querido, pega papel e caneta, porque eu anotei tudo aqui. A gente vai dividir aqui em blocos, tá? Porque assim você consegue identificar melhor, tá bom? Então, por que isso pode acontecer? Primeiro ponto pode ser mudança no cenário hídrico daquela bacia. Então, a causa principal que faz a gente pensar que diminuiu é a mais óbvia e a mais frequente, a mais comum, que é o cenário hídrico mudou. Então, quando isso acontece, quando eu digo que ele muda, eu tô falando de coisa concreta, medida, documentada. Ou seja,
estiagens mais longas. Isso é muito comum em áreas com déficit hídrico, Ceará, Paraíba. Maranhão a gente tem superávit, tem outra questão, mas redução de vazão mínima daquele rio, maior variabilidade do regime de chuva, variou muito, alguns eventos extremos, como os do centro-sul do país, e às vezes, gente, até queda de disponibilidade em período mais crítico. Essas questões, meu povo, leva o órgão ambiental a revisar tudo o que ele está fazendo, e aí ele começa a ser o que a gente chama de mais conservador. Aí o volume fica menor, porque o que antes era normal passa a não caber mais a ser normal, não é mais outorgável com segurança. E é isso que vocês têm que pensar. Além disso, eu botei o item 2.2 aqui. Mais usuários naquele manancial. É a segunda causa mais comum. Disputa de água, meu povo. O produtor, às vezes, ele olha aquele rio, ele pensa assim, o rio tá aí, o rio é enorme, por que eu não tenho mais água? Na gestão, o que importa não é só a gente ver a água. O que importa, meu povo, é a segurança daquilo. Quantos usuários já estão utilizando aquela água com segurança? Quantos usuários estão autorizados naquele trecho de rio, quanto de vazão já está comprometida, qual é a vazão de referência que o órgão usa com base para aquela outorga, e quanto mais usuários entram, é que nem bolo, eu costumo falar que é como bolo de aniversário, quanto mais convidado, menor a fatia, é isso. Às vezes a fatia diminui pela quantidade de gente, porque tem que dividir para todo mundo comer um pedaço de bolo. Então, às vezes o teu pedido ele é analisado dentro de um balanço, o que já existe gente outorgado, já existe um uso significativo, né? O que a gente precisa entender ali é o que se chama de usos múltiplos para a manutenção do corpo hídrico. Todo mundo tem que comer um pedaço de bolo, ainda que seja pequeno. E aí o volume solicitado pode não caber no seu projeto. Entendeu? Aí vem item 2.3, que é o que eu anotei aqui. Critério de vazão de referência. Às vezes, tem que entrar nessa questão técnica com vocês, eu vou tentar ser rápida aqui. Por quê? A maioria dos órgãos, ele não outorga com base na vazão média do rio, porque não é seguro. Eles usam o que a gente chama de vazão de referência. Não é aquela vazão que você mediu ali com flutuador, não, gente, tá? São vazões chamadas vazões de referência nas vazões mínimas, são vazões com probabilidade, com estatística, como a Q95, Q90, Q7, 10. Tem outras vazões que dependem do estado e do domínio, a norma vai ser aplicada. Isso na prática, meu querido, quer te dizer que a outorga ela é amarrada nesses critérios para garantir a segurança no período mais crítico. Não é no período de mais chuva, o período que o rio tá mais bonito, não, meu povo. É no período crítico que não pode faltar água. Então, o que pode acontecer? Você olhar para a sua necessidade na safra e dizer, eu tenho água suficiente no rio, e o órgão está olhando para o período de estiagem. Isso é muito comum, por isso que é importante conversar com o órgão. O volume reduz porque ele está garantindo o limite que não comprometa a situação daquele rio no período crítico. E às vezes vocês não entendem, mas o período de chuva tá ótimo. Tá, mas o órgão tá olhando para o período crítico, por isso que a gente tem que conversar com o órgão. Que aí a gente entra no outro item que eu botei aqui, revisão de dialogar com o órgão, que é a revisão técnica do órgão. Existem dados, regras que podem ser conversadas, porque o órgão, ele muda o padrão técnico. Isso acontece por vários motivos. Acontece porque o centro-sul do país tem várias estações, mudou a estação. Acontece pela série histórica mais completa, que começa com o passar dos anos a ficar mais completa. Acontece por novos estudos hidrológicos, ajustes de metodologia, mudança da lei. Existem criação de regras específicas de trecho, né? Definição de vazão máxima outorgável, existe uma série de questões. Mas o principal, que é o mais importante para vocês entenderem, é que muitas vezes o órgão não está comparando maçã com maçã, ele está comparando maçã com pera. Ou seja, ele compara um pedido de anos atrás com o pedido de agora. Mas o método mudou, a lei mudou, não é mais maçã com maçã, antigamente era maçã, agora já é pera. O órgão está usando outro critério técnico, ele está mais atualizado, mais moderno, mais conservador e às vezes até mais de acordo com a realidade. Resultado de tudo isso?
Uma redução de vazão. Uma redução de vazão no volume outorgado. Esse é um problema. O item 2.5 que eu coloquei para vocês. Estiagem em regime de racionamento. É muito comum, gente. Porque existe o que a lei chama de criticidade hídrica. É quando numa situação de escassez, o sistema de outorga, ele é um contrato que você não consegue mudar. Né? Ele não é um contrato que você consegue mudar, ele não é imutável. Numa situação de escassez, diminui. Porque as normas deixam bem claro que o direito do uso, ele é condicionado ao que a gente falou lá no primeiro, a disponibilidade e ao regime de racionamento. Então pode haver suspensão ou pode haver restrição a qualquer momento. Existem os períodos críticos. Então, nesse período de criticidade, reduz valor outorgado, impõe regime de captação, estabelece, às vezes, é muito comum, vocês já viram, escalas temporais de balanço, essa região capta nesse horário, essa outra nesse horário, e às vezes estabelece até limite temporário mesmo, tá? Isso é o que a gente chama de gestão de risco, e é por isso que eu preciso ser direta para você nisso. Querido empreendedor, se o seu projeto depende integralmente de água, você precisa tratar essa outorga como um bebezinho, com gestão contínua, cuidando daquele rio, porque essa outorga ela pode cair a qualquer momento. Você perdeu o direito de captar, se aquele corpo hídrico não estiver bom. Essa é a verdade. Um outro problema, que é o item 2.6, é a inconsistência do projeto. Então, às vezes, a gente tem uma bacia muito boa, um projeto muito bom. O volume vai e reduz drasticamente porque o pedido técnico veio frágil. Às vezes a gente tem erros de elaboração de projeto. Meu querido consultor, estude para fazer seus projetos. Demanda superdimensionada, com aquelas memórias de cálculos e esdrúxulas que não tem condições de situar. Área de irrigada maior do que a área real que vai ser instalada. Às vezes tem uma cultura com coeficiente incoerente com o calendário agrícola, gente, isso é básico. Sistema de irrigação sem eficiência definida. Não pode deixar de ter eficiência. Sem eficiência não outorga. Uma ausência de justificativa dessa sazonalidade. Por que eu olho mais para um período e o órgão para outro? Essa captação e essa reservação mal descrita, mal elaborada e principalmente a falta de evidência, a falta de base da qualidade daquele corpo hídrico. Quando o órgão não confia naqueles dados técnicos daquele estudo, ele tende a ser mais conservador. Isso é razoável, tá? Isso é normal, todo mundo é assim. Ele autoriza menos. Quando ele diz isso aqui tá estranho, autoriza menos. E isso é uma oportunidade para você entender, meu querido produtor, meu querido consultor, que um pedido de outorga bem feito não é para encher formulário, meus amores. É engenharia, é método, é coerência. Então, se você ficou comigo até agora, coloca aqui se você entendeu nesse comentário, me diz se ficou claro para você, porque a gente ainda tem outros itens para tratar nos próximos vídeos. Coloca aqui a tua dúvida, que eu vou começar a botar esse YouTube para girar aqui com esses vídeos mais longos, mais complexos, na tentativa de esclarecer isso para vocês. Até o próximo vídeo.